E se eu te dissesse que uma das maiores empresas do mundo inteiro, uma marca que já vendeu mais do que muitos países produzem, estava nesse exato momento sangrando? E se eu te dissesse que a Pepsi, aquela mesma garrafa azul que você tomou na infância, que esteve em cada festa, em cada supermercado, em cada lembrança feliz da sua vida, está chegando ao seu fim? Não estou falando de crise, não estou falando de dificuldade temporária. Estou falando do colapso silencioso de um império de 130 anos. E o mais chocante de tudo isso? Os sinais estavam ali o tempo todo, e ninguém quis ver. Fica até o final desse vídeo, porque você vai entender o que a história da Pepsi revela sobre o mundo dos negócios, sobre o comportamento humano, e sobre por que as maiores marcas do planeta podem desaparecer da noite para o dia, sem que ninguém perceba. Era 1893. O mundo ainda não tinha carros em massa, não tinha internet, não tinha televisão. E em uma pequena farmácia na cidade de New Bern, na Carolina do Norte, um homem chamado Caleb Bradham estava mexendo em um balcão, misturando xaropes, especiarias e nozes de cola. Ele não sabia que estava criando história. A bebida que ele inventou era vendida como um remédio digestivo. Sim, você leu certo. A Pepsi nasceu como remédio. Ela era chamada de Brad's Drink, a bebida do Brad. Simples assim. Mas Caleb era um homem à frente do seu tempo. Em 1898, ele rebatizou a bebida. Usou dois termos científicos: pepsina, uma enzima digestiva, e noz de cola, um dos ingredientes. Juntou os dois e nasceu o nome: Pepsi Cola. Um farmacêutico numa cidade pequena, sem capital, sem investidores, sem redes sociais, sem nenhum dos recursos que hoje consideramos essenciais para construir uma marca. E ele conseguiu criar um nome que seria reconhecido em cada canto do planeta por mais de um século. Isso é o poder de uma ideia bem posicionada. Em 1902, Caleb registrou oficialmente a marca. Em 1903, ele já tinha um negócio em expansão. As pessoas adoravam o sabor, adoravam a história, adoravam a promessa de que aquela bebida fazia bem. E aí vieram os primeiros anos de ouro. A Pepsi cresceu rápido, muito rápido. Caleb abriu franquias, expandiu a produção, apostou tudo. Em 1910, já havia mais de 240 franqueados em 24 estados americanos. O sonho estava se tornando realidade. Mas o universo tem uma forma cruel de testar os sonhadores. Em 1920, veio a primeira grande pancada. O preço do açúcar, que estava baixo durante a Primeira Guerra Mundial, disparou de forma absurda após o conflito. Caleb havia comprado enormes estoques de açúcar, apostando que o preço continuaria alto. Errou. O mercado colapsou. Os estoques viraram pó. A Pepsi faliu pela primeira vez. Caleb Bradham perdeu tudo. A empresa que ele havia criado com as próprias mãos, o negócio que ele construiu do zero, foi embora. E é aqui que vem a primeira grande lição desse vídeo. Toda grande história de sucesso começa com uma falha catastrófica que quase ninguém sobreviveria. A Pepsi quase morreu antes de completar 30 anos. Mas ela não morreu. Porque existia algo naquela fórmula, naquele sabor, naquela ideia, que era grande demais para desaparecer. A Pepsi passou por anos de agonia, mudou de dono, quase encerrou as atividades. Faliu uma segunda vez em 1931. Mas em 1931, um homem chamado Charles Guth comprou a marca por uma bagatela. Era o presidente da Loft Inc., uma rede de lojas de doces e sorvetes. Ele brigou com a Coca-Cola por causa do preço do xarope e decidiu, na raiva, substituir a Coca nos seus estabelecimentos pela Pepsi. Ato de raiva, decisão emocional. Resultado, genial. Guth reformulou a bebida, melhorou o sabor,
Mas o movimento que realmente mudou tudo veio em 1934, durante a Grande Depressão Americana. O país estava quebrado, as pessoas não tinham dinheiro, e a Coca-Cola vendia uma garrafa de 6 onças por 5 centavos. A Pepsi fez algo que pareceu loucura na época. Começou a vender o dobro de refrigerante. 12 onças, pelo mesmo preço de 5 centavos. Era uma provocação direta. Era uma declaração de guerra. E o povo americano, arrasado pela crise, respondeu com algo que toda empresa sonha: lealdade absoluta. A Pepsi virou o refrigerante do povo, da classe trabalhadora, dos que não podiam desperdiçar nem um centavo. E isso criou uma identidade poderosa. Enquanto a Coca era vista como a bebida dos ricos, dos estabelecidos, dos que já tinham chegado lá, a Pepsi era a bebida de quem estava subindo, de quem estava lutando, de quem tinha tudo a provar. Esse reposicionamento foi um dos maiores movimentos de marketing da história. E então vieram os anos 50 e 60. E com eles, a estratégia que colocaria a Pepsi no mesmo nível da Coca para sempre. A geração Pepsi. Em 1963, a empresa lançou uma campanha que dizia: For those who think young. Para aqueles que pensam jovem. A Pepsi não estava vendendo refrigerante. Estava vendendo uma identidade, uma atitude, um estilo de vida. Jovem, rebelde, livre. E enquanto a Coca-Cola era a tradição, a Pepsi era o futuro. Essa divisão era deliberada. Trocou o sabor clássico por algo mais doce, algo mais parecido com a Pepsi. A reação do público foi de horror. Protestos nas ruas, cartas furiosas enviadas à sede da empresa, pessoas chorando, literalmente chorando, por causa de um refrigerante. Estoques do produto antigo sendo escondidos como relíquias preciosas. Em menos de 3 meses, a Coca-Cola teve que recuar. Voltou à fórmula original e chamou o produto de Coca-Cola Classic, um nome que reconhecia publicamente que havia errado. A Pepsi havia forçado a maior empresa de bebidas do mundo a se humilhar em rede nacional. Esse era o poder da Pepsi nos anos 80. Mas a empresa não parou por aí. Britney Spears, Beyoncé, Ray Charles, Jennifer Lopez, David Beckham. A Pepsi continuou investindo em ícones culturais como ninguém mais fazia. Cada comercial era um evento. Cada parceria era uma declaração de que a Pepsi não era apenas uma bebida, era o centro da cultura pop. E nos anos 90, a marca chegou onde parecia impossível. A Pepsi foi parar no espaço. Em 1996, a marca enviou uma lata customizada para a Estação Espacial Mir. Cosmonautas russos beberam Pepsi no espaço. A imagem deu a volta ao mundo. A Pepsi estava literalmente acima de tudo. Em 1998, a PepsiCo, empresa controladora, tinha um valor de mercado que a colocava entre as maiores corporações do planeta. Com marcas como Lay's, Gatorade, Tropicana e Mountain Dew no portfólio, o império havia crescido para além do refrigerante original. Este era o auge, o topo da montanha. E como toda boa história sabe, o que sobe, desce. Os sinais começaram sutis, quase invisíveis, mas estavam lá. No início dos anos 2000, algo mudou no comportamento do consumidor americano. As pessoas começaram a questionar o refrigerante, não o sabor, mas o que estava dentro da lata. Açúcar, muito açúcar, corantes, conservantes, calorias vazias. A cultura fitness começou a crescer. As academias lotaram. Os influenciadores de saúde surgiram. E o inimigo número 1, de repente, não era mais a concorrência. Era o próprio produto. A Pepsi tentou reagir. Lançou a Pepsi Light, a Pepsi Zero. Versões sem açúcar, sem calorias, sem culpa. Mas havia um problema fundamental. Nenhuma dessas versões tinha o mesmo apelo emocional da original. O consumidor que queria ser saudável não queria uma Pepsi sem. Queria uma alternativa completamente diferente. E o mercado foi feliz em oferecer água com gás, sucos naturais, chás gelados, bebidas energéticas, kombucha. O universo das bebidas explodiu em diversidade.
e o refrigerante perdeu espaço em cada explosão. Mas o problema não era só externo. Em 2006, a PepsiCo tomou uma decisão que dividiria a empresa internamente por anos: a mudança de estratégia. A CEO Indra Nooyi, que assumiu a liderança naquele ano, decidiu redirecionar o foco da empresa para produtos mais saudáveis. A frase que ela usou ficou famosa: Performance with Purpose, desempenho com propósito. A intenção era nobre, honesta, até admirável. Mas na execução, algo saiu errado. O investimento em marketing para o refrigerante Pepsi, o produto principal, a alma da empresa, começou a diminuir. As campanhas foram cortadas. Os contratos com celebridades foram reduzidos. A Pepsi saiu do Super Bowl após décadas de comerciais históricos. E a Coca-Cola, que estava observando tudo isso com atenção cirúrgica, aproveitou cada milímetro de espaço que a Pepsi abria. Em 2010, aconteceu algo que parecia impensável. A Pepsi perdeu o segundo lugar no mercado americano de refrigerantes. A Diet Coke, um produto da Coca-Cola, ultrapassou a Pepsi em vendas. A Pepsi, pela primeira vez em décadas, estava em terceiro lugar no seu próprio campo de batalha. O choque foi enorme. Mas o que veio depois foi pior. Um ano que a Pepsi preferiria esquecer para sempre. A empresa lançou um comercial que causou uma das maiores crises de imagem da história recente da publicidade. O anúncio mostrava a modelo Kendall Jenner participando de uma manifestação. Uma cena que claramente fazia referência aos protestos do movimento Black Lives Matter. E no clímax do vídeo, ela se aproximava de um policial e oferecia uma lata de Pepsi. O policial aceitava, sorria. A tensão se dissolvia. A mensagem implícita: uma Pepsi resolve conflitos sociais. A reação foi devastadora. Ativistas ficaram indignados. Famílias de vítimas da violência policial ficaram furiosas. As redes sociais pegaram fogo. Em menos de 24 horas, o vídeo havia se tornado o símbolo máximo de como uma marca grande e poderosa pode ser completamente desconectada da realidade. A Pepsi retirou o comercial e pediu desculpas. Mas o dano estava feito. Esse episódio foi mais do que uma gafe publicitária. Foi a revelação de um problema profundo. A Pepsi havia perdido o contato com quem ela era. A marca que nos anos 60 representava rebeldia e juventude. A marca que nos anos 80 era sinônimo de cultura e ousadia. A marca que desafiou a Coca-Cola e fez o mundo tomar partido. Essa marca agora errava de forma crassa ao tentar falar sobre os mesmos valores que um dia foram seus. E então veio a pandemia. Em 2020, com o mundo parado, o comportamento do consumidor mudou de forma permanente. As pessoas cozinhavam mais em casa, bebiam menos refrigerante, pensavam mais na saúde. E quando os bares, restaurantes e lanchonetes fecharam, o impacto nas vendas de refrigerante foi brutal. A Pepsi perdeu receita, cortou custos, demitiu funcionários, mas sobreviveu. O problema real viria depois. Em 2023 e 2024, os dados começaram a pintar um quadro aterrorizante. O consumo global de refrigerantes estava em queda livre. Os jovens, a geração Z, que a Pepsi tanto cortejava com Performance with Purpose, simplesmente não bebiam refrigerante com a mesma frequência que as gerações anteriores. Pesquisas mostravam que jovens entre 18 e 25 anos preferiam água saborizada, chás, bebidas funcionais, sucos prensados a frio. O refrigerante estava se tornando um produto de nostalgia. Algo que os mais velhos tomavam. Algo que lembrava a infância. Mas não algo que definia uma geração. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Pode uma empresa sobreviver quando seu produto principal se torna obsoleto culturalmente? Em 2024, a PepsiCo anunciou resultados trimestrais que confirmaram o que muitos já suspeitavam. As vendas do refrigerante Pepsi estavam em declínio consistente nos Estados Unidos e em vários mercados europeus.
A empresa reagiu da única forma que grandes corporações sabem reagir quando o produto principal falha. Diversificou ainda mais. Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Lipton, Quaker. O portfólio da PepsiCo é gigantesco. E muitos analistas argumentam que a empresa sobreviverá, mesmo que a Pepsi-Cola, o refrigerante original, deixe de existir. Mas aí está o paradoxo cruel. Se a Pepsi, o refrigerante, desaparecer, o que resta é uma empresa de snacks e bebidas esportivas. Uma empresa rentável, sim. Uma empresa enorme, com certeza. Mas não a Pepsi. A alma da marca, a identidade que foi construída por mais de um século, a bebida que fez Michael Jackson dançar, que foi ao espaço, que venceu a Coca às cegas. Essa Pepsi pode estar com os dias contados. E o mais perturbador é que isso não aconteceu por incompetência. Não aconteceu por falta de dinheiro ou de talento. Aconteceu porque o mundo mudou. E quando o mundo muda rápido demais, até os impérios mais sólidos começam a rachar. Pense na Kodak. Lembrava dos filmes fotográficos? A empresa que inventou a câmera digital e mesmo assim faliu porque não quis canibalizar seu próprio produto. Pense na Blockbuster. 7.000 lojas ao redor do mundo. A empresa que recusou comprar a Netflix por $50 milhões e foi à falência alguns anos depois. A Pepsi pode ser o próximo nome dessa lista. Ou pode não ser. Porque, e aqui está a virada que poucos esperavam, a Pepsi está tentando se reinventar. Nos últimos anos, a PepsiCo tem investido de forma agressiva em categorias que jamais tocou antes. Bebidas funcionais com vitaminas e minerais. Produtos com zero açúcar reformulados com novos adoçantes naturais. Parcerias com startups de saúde e bem-estar. Investimentos em bebidas plant-based. A empresa está tentando usar o poder da sua marca, o reconhecimento global, a distribuição a 200 países, a capacidade de colocar um produto nas prateleiras de qualquer supermercado do mundo em semanas, para entrar em categorias onde o consumidor jovem está. Mas há um problema fundamental nessa estratégia. Marcas não se reinventam facilmente. Quando você ouve Pepsi, o que vem à sua cabeça? Uma lata azul, um sabor doce, Michael Jackson, festas, nostalgia. Não vem à cabeça saúde, bem-estar, vitalidade, futuro. E mudar essa percepção, especialmente quando você tem mais de um século de história construída ao contrário, é uma das tarefas mais difíceis do universo dos negócios. A Pepsi vai conseguir? Ninguém sabe. Os que apostam no fim dizem: o mercado de refrigerantes está morto. A geração Z não consome como a geração anterior, e a Pepsi não tem credibilidade no mercado de saúde para competir com marcas nativas digitais que nasceram nesse espaço. Os que apostam na sobrevivência dizem: a PepsiCo tem dinheiro, distribuição e alcance que nenhuma startup de bebidas saudáveis jamais terá. E marcas que parecem mortas já ressurgiram antes. Basta lembrar da própria Pepsi nos anos 30. A verdade está em algum lugar no meio. O que é certo é que o tempo está correndo. Agora eu preciso que você pare por um momento. Porque a história da Pepsi não é apenas sobre refrigerante. Não é sobre uma empresa qualquer. É sobre como impérios nascem e morrem. É sobre como as melhores ideias do mundo podem ser destruídas por um único erro de leitura do mercado. É sobre como a arrogância, a sensação de que você chegou tão alto que nada pode te derrubar, é exatamente o começo do fim. Primeira lição: o produto que te levou ao topo não é necessariamente o produto que vai te manter lá. O mercado muda, o consumidor evolui. E a empresa que insiste em vender o que sempre vendeu, do jeito que sempre vendeu, sem questionar, sem adaptar, essa empresa está escolhendo a morte em câmera lenta. Segunda lição: identidade de marca é o ativo mais valioso e mais frágil que existe. A Pepsi levou décadas para construir a imagem de marca jovem, rebelde, ousada. Levou um único comercial mal executado para começar a desfazer tudo isso.
Sua reputação é construída tijolo a tijolo e pode ser derrubada com um único marretaço. Terceira lição: quando você para de investir no seu produto principal para perseguir outras prioridades, você abre espaço para a concorrência. A Pepsi reduziu investimentos em marketing do refrigerante na tentativa de parecer mais saudável. A Coca-Cola aproveitou esse espaço e nunca devolveu. Quarta lição: nenhuma empresa é grande demais para falhar. Nenhuma marca é forte demais para ser esquecida. A história está cheia de gigantes que pareciam eternos e viraram pó. Kodak, Blockbuster, Nokia, Pan Am, Polaroid e talvez, um dia, Pepsi. Quinta lição, e essa é a mais importante: reinvenção é possível, mas ela exige coragem real. Não a coragem de fazer um comercial polêmico. Não a coragem de trocar o logo ou mudar as cores da embalagem. A coragem de questionar tudo. De aceitar que o que te fez grande pode estar te matando agora. De reconstruir a identidade do zero, se necessário. A Pepsi fez isso uma vez. Nos anos 30, quando estava à beira do abismo, ela dobrou o tamanho da garrafa e metade do preço e conquistou um país inteiro. Será que ela tem coragem de fazer isso de novo? Então, o que você acha? A Pepsi vai sobreviver? Vai se reinventar como fez nos anos 30? Ou vai seguir o caminho da Kodak e virar um capítulo nos livros de história dos negócios? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio tudo. Quero saber o que você pensa. E olha, se esse vídeo te fez pensar, se você aprendeu algo sobre negócios, sobre estratégia, sobre como marcas nascem e morrem, faz um favor para mim. Compartilha com alguém que precisa ver isso. Um empreendedor, um estudante de marketing, um amigo que sempre achou que grandes marcas são eternas. Porque a história da Pepsi é um espelho, e nem sempre gostamos do que vemos no espelho. Se inscreve no canal porque toda semana eu trago histórias como essa, sobre impérios que subiram ao topo do mundo e sobre o que acontece quando eles começam a cair. Próximo vídeo? Você não vai querer perder.